Oi, pessoal. Meu nome é Tayana, sou professora de ciências e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cadeia alimentar. Eu costumo falar que a cadeia alimentar ela é o cardápio que algum ser vivo tem dentro de um ecossistema, ou seja, o que que é um ecossistema? É um sistema ecológico, tá? Então é o que ele costuma, é do que ele costuma se alimentar dentro de um ecossistema. Então, a cadeia alimentar, ela é uma sequência de seres vivos em que uns se alimentam de outros, mostrando como a energia e os nutrientes passam de um organismo para o outro dentro de um sistema. Para nós, observadores da cadeia, parece que está tudo desorganizado, mas na natureza não é desorganizado, não. Tá? Então, existe uma sequência, existe um porquê, existe uma razão de ter uma ordem. Eu coloquei aqui, por exemplo, um ecossistema marinho. Então, nós observamos aqui os corais, provavelmente nessa água tem algas microscópicas, peixes menores que servem de alimento para os peixes maiores. Então, aqui a gente tem um exemplo de cadeia alimentar marinha, né? Então, alguns peixes vão se alimentar desses corais, outros vão se alimentar dos peixes menores, e assim sucessivamente, né? Mantendo o equilíbrio da cadeia. Então, a ordem linear da cadeia alimentar, ela começa ali nos produtores, que geralmente são as plantas, que produzem o próprio alimento através da fotossíntese e que servem de alimento para outros animais. Então, os produtores, eles estão ali no início da cadeia alimentar. Eu coloquei aqui como exemplo a gramínea, né? Ela é uma produtora. Ela serve de alimento para o boi, mas ela produz o próprio alimento através da fotossíntese. E aí nós temos o consumidor primário, ou seja, o primeiro, que geralmente é um herbívoro, tá? Então, o consumidor primário, ele é um herbívoro, ele vai consumir o produtor. Depois, nós podemos ter também dentro da cadeia, né, no caso, um consumidor secundário, que vai se alimentar do herbívoro, um consumidor terciário e assim por diante. Lá no final, nós temos os decompositores, que são os fungos e as bactérias. O papel do decompositor dentro da cadeia alimentar é fazer a reciclagem, é decompor os corpos em partículas menores, né, em sais minerais, em água, em matéria orgânica, em uma outra estrutura química, para que outros seres possam se aproveitar desses elementos decompostos, tá? Então, nós temos aqui um exemplo de cadeia alimentar. Vamos lá. Nós temos aqui os produtores, que é a gramínea, o consumidor primário, que são as zebras, tá? E o consumidor secundário, que no caso é essa chita, certo? Então, nós temos uma cadeia alimentar em funcionamento. Vocês podem ver aí as zebrinhas aí observando, né? Porque vai começar o processo de caça, tá? Mas isso, gente, na natureza é muito harmônico, tá? E como eu falei para vocês no início, exerce uma função que é a função de equilíbrio. Ou também, eu falo que a dieta alimentar dos animais ela não é muito restrita, tá? Nós temos aqui uma cobra maior que acaba se alimentando de uma menor. Então, no caso da cadeia alimentar, nós não temos, vamos dizer assim, um padrão, certo? Nós temos algumas aberturas para entrada de outros elementos dentro dessa cadeia. Produtores. Como eu falei para vocês, os produtores são as plantas que produzem o alimento através da fotossíntese, né? Ou as algas. Elas podem produzir através da fotossíntese, da absorção da luz do sol, ou através da quimiossíntese, que é um processo químico que acontece na ausência de luz. As plantas, elas são a base da cadeia alimentar, elas são fundamentais para a vida na Terra, pois são responsáveis pela produção primária de alimento. Então, sem planta,
não existe cadeia alimentar, nada acontece. Depois, nós temos os consumidores, que são seres que não produzem o próprio alimento, geralmente os animais, tá? Eles podem ser classificados como primários, que são os herbívoros, secundários, que são os carnívoros que se alimentam de herbívoros, os terciários ou os superiores, que são os carnívoros que se alimentam de outros carnívoros. E lá no finalzinho da cadeia alimentar, os decompositores, né, que são organismos que decompõem, ou seja, quebram a matéria orgânica em partículas menores, liberando os nutrientes de volta para o ambiente e permitindo que haja uma reutilização por outros seres vivos. Eles são seres essenciais para a existência de reciclagem no ecossistema, ou seja, se eles não existissem, nós teríamos um acúmulo de matéria orgânica, o que traria muitas outras doenças além das já existentes, tá? E os principais representantes são os fungos e as bactérias. Espero que tenham compreendido a estrutura de uma cadeia alimentar e o seu funcionamento. Estudem e pratiquem, tá bom?